Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Vemos no dia de hoje, na devocional de hoje, mais um capítulo de embates, de resistência, de oposição ao trabalho de Deus, ao trabalho do anúncio do Evangelho, e um pouco de humor, onde vemos que quem se levantou contra Paulo se deu mal e ficou revoltado, culpando um terceiro por não ter viajado em suas fábulas sem sentido de sua cultura legalista. Essa passagem está registrada em Atos, capítulo 18, nos versículos de 12 a 17. Diz-nos assim a palavra: Paulo perante Gálio. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Gálio declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com estas coisas. Pode parecer até engraçado, mas quando levaram Paulo para o tribunal perante a autoridade maior da Acaia, que era Gálio, eles queriam matá-lo mesmo, queriam um julgamento para o prenderem, e seria melhor se tivessem a autorização, a conivência de Gálio para apedrejá-los ou fazerem mal contra eles. Porém, Gálio não morria de amores por aqueles hipócritas acusadores. Gálio declarou: fora daqui, eu não tenho nada a ver com isso. Roupa suja se lava em casa. Resolvam seus problemas entre vocês. Eu não vou julgar isso. Fora daqui. Vaza. E eles ficaram loucos. Não precisou nem Paulo falar para se defender. Ao serem expulsos, tinham que arranjar um culpado. E a vítima da vez foi Sóstenes, o principal da sinagoga. E o expulsaram diante do tribunal, não esperaram nem sair daquele local de exercício da autoridade da justiça. E Gálio olhou aquilo, deve ter balançado a cabeça e não se incomodava com estas coisas, porque sabia que aqueles judeus judaizantes eram a carniça em pessoa. E o que isso tem a ver conosco hoje? Hoje não é muito diferente. Em alguns lugares, você pregar e defender a causa do Evangelho é motivo de uma CPI, é motivo de uma acusação formal levada ao juízo superior, que normalmente é parcial. No caso aqui, Gálio fez certinho. Sabe Deus se direta ou indiretamente a simpatia pelo Evangelho, a abertura à verdade do Evangelho, ou por não suportar as loucuras, as demandas dos judeus, que têm seus representantes na ala radical dos que se levantam contra nós e contra o Evangelho de Deus. Então, irmãos, tenhamos a sabedoria de como Paulo, se percebermos, se estivermos atentos ao fato de que Deus levanta pessoas para nos proteger,
na causa da justiça, do Evangelho, ficarmos quietinhos e aguardarmos a salvação do Senhor. Nessa reviravolta do caso, salvo pelo problema da violência contra Sóstenes, acabou ficando até uma situação engraçada. Os judeus, os algozes de Paulo, que se levantaram para prendê-lo ou matarem com autorização da lei, ou expulsá-lo da cidade, houve uma inversão e eles foram expulsos do tribunal, porque Deus levantou o galho para proteger Paulo. Coitado do Sóstenes, e sempre o espírito vingativo dos opositores ao Evangelho de Deus, eles sempre querem sangue e buscam sempre um bode expiatório, que no caso aqui foi o coitado do principal da sinagoga, o Sóstenes. E sigamos nossa viagem apesar disso, porque graças a Deus, Deus levanta autoridades que não estão nem aí para essas calúnias e acusações levantadas contra nós. Nem perde tempo com questões parciais de uma cultura específica. E concentremos a nossa viagem naquilo que agrega valor. Esse período, esta passagem marcou o final da segunda viagem missionária, que foi encerrada com chave de ouro, com a vitória que Deus concedeu aos seus missionários. A mesma que está reservada a nós, enquanto focarmos naquilo que agrega valor. Que Deus nos abençoe, nos dê o discernimento para que tenhamos êxito na nossa jornada maravilhosa, diária, registrada em Atos e registrada em nossos corações nos dias de hoje. Em nome de Jesus, Deus nos abençoe. Amém. Invoca-me